Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Solar Z Talks. Hoje trazendo uma perspectiva diferente para você. Vamos falar muito sobre inovação, sobre produtividade, principalmente mergulhar aí no mundo mecatrônico da Staubli. Tenho o prazer de receber aqui dois excelentíssimos convidados, Marcelo e William, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Vocês não têm Staubli no sobrenome não, né? Não, infelizmente. São suíços. Não Infelizmente. Somos suíços e não tem toda a capacidade toda, né? Mas vamos lá. Thiago, faz as boas-vindas aí para os nossos convidados. Bom, agradecer a participação de vocês aí. Mais um podcast que a gente vai falar aqui sobre assuntos relacionados ao mercado de energia solar. A ideia é trazer insights para vocês, trazer marcas aqui, conhecimento, super feras aqui, que eu tenho certeza que se você ficar até o final desse podcast, você vai aprender muita coisa. Excelente, vocês têm uma presença global, né? Você falou que tem que ser suíço, mas é uma empresa com presença global aí desde... Você falou quantos anos? 130 anos? 130 anos de existência, 14 unidades fabris e 24 unidades de negócio por todo o mundo, né? Então, antes de mais nada, Marcelo, você se apresente, depois o William se apresente. Aí logo mais a gente fala um pouquinho sobre as 4 divisões da Staubli. Perfeito. Okay. Bom, meu nome é Marcelo Madaloni, eu sou Managing Director da Staubli. E aqui no Brasil nós temos 4 divisões, né? Eu sou o Managing Director das 4 divisões, que é maquinário têxtil, Fluid Connectors, Electrical Connectors, onde está a nossa divisão aí, nossa área de fotovoltaico, e a divisão de robótica. Resumindo, eu que mando em tudo. Quase, né? E aí, William, o que sobrou pra você, William? Sobrou a área de energia renovável. Sobrou fotovoltaico para mim, né? Sou o William Mas, pertenço à área sou gerente de desenvolvimento de negócios, né, na área de energia renovável, na Staubli. Então, grande parte do pessoal de integradora já me conhece. Quem não me conhece, está conhecendo agora, prazer. E vai ser legal o bate-papo aqui pra caramba. Vai ser bem legal. A gente falou que a empresa, no caso, ela tem todo o contexto associado a tecnologia mecatrônica, tem as 4 divisões. Já fala um pouquinho pra gente como é que essas 4 divisões se complementam dentro desse contexto, dessa parte associada à tecnologia e o impacto, principalmente no setor solar. Realmente, é até um pouco estranho, né? Você falar assim, nossa, mas trabalha com tudo isso? Realmente, né? A gente começou há 130 anos atrás com a indústria 1.0. Você vê que a gente está nessa tomada e essa dificuldade como um todo, aí, ou na verdade ajudando a indústria a evoluir. Estamos aqui agora com a indústria 4.0, chegando aí na 5.0 logo, né? E elas se complementam principalmente pela questão mecatrônica, de alta performance, alta tecnologia, sempre trazendo o melhor para o cliente. Tem alguma área da indústria que é mais crescente no Brasil? Olha, não teve uma mais crescente como foi de energia renovável, né, e fotovoltaico. É verdade que a gente tem tido nos últimos meses uma situação um pouco diferente dos outros meses, mas já vem, inclusive, uma boa retomada. Não tem dúvida nenhuma, né? Essa é a maior de todas as nossas divisões. Ô William, você quer já para esclarecer o pessoal que deve estar em dúvida, falar um pouquinho do colete, não? Coletinho? O pessoal costuma falar às vezes no mercado, William coletinho. O colete é bonito, né? Se o fotovoltaico não der certo, a gente começa a vender colete, porque o pessoal elogia tanto. Não é você que é bonito, é o colete. É o colete. Né? Você vê que eu já tô sem, porque realmente já tiraram o meu ali fora, viu? Eu acho que até o final do podcast eu perco o meu também, certeza. Mas o colete é bacana, né? Eu queria, Marcelo, já entrando aqui no tema fotovoltaico, aqui a gente vê que é um mercado novo aqui no Brasil, né? Então, vocês aí com uma empresa aí de 130 anos, eu vejo que a maioria dos empresários aqui do mercado solar, às vezes são o primeiro negócio dele, ele nunca teve negócio, às vezes era funcionário, ou então saiu direto da faculdade, curso de engenharia ali, e aí depois já entrou, então era um vendedor que vendia aleatório. Então o cara ele é até inexperiente do mercado de energia solar, como empreendedor, né? Imagina no mercado solar, que é um mercado relativamente novo aqui no Brasil, e aí a gente vê essas oscilações que tiveram, né? E vê como muitas empresas foram pegos de calça arriada, não se prepararam, não se planejaram para isso. Então, queria talvez que você trouxesse um pouco do que a Staubli vê para frente, né, como uma empresa global e que eu acho que preza muito por essa questão de planejamento, de entender o mercado, de dar um passo sempre muito assertivo. E que dica você daria para os integradores para começar nesse momento aí de negócio, né? Beleza, já tomou a porrada agora, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Bom, a primeira dica é usar os nossos conectores, né? Não tem dúvida. A gente tem que começar por isso, né? Mas falando em planejamento, olha que interessante. A semana que vem a gente vai ter a Intersolar, né?
todo mundo vai estar lá na Intersolar, todo mundo convidado a participar, enfim, a nos visitar. Mas você não tem ideia que é a 8ª vez que vamos participar da Intersolar. Você acabou de falar assim, poxa, é um mercado novo, né? Um mercado começando e tal. Olha, já tem 8 anos que a gente participa e a gente está trabalhando nesse mercado e desenvolvendo esse mercado. Nós somos os precursores, né, William? Nós somos os precursores aqui no mercado, ajudamos muito, fazemos muita catequese também, mostrando qualidade e tal, mas nós nos planejamos. A gente começou há 9 anos atrás, onde a gente passou, para você ter uma ideia, Thiago, 2 anos com o pessoal de comercial, onde a gente não teve nenhuma venda. Quer dizer, o que nós fizemos? Só trabalhando. Trabalhando. Daí fala, poxa, mas a Staubli tem todo esse market share e tal. Poxa, mas foi lá de trás. Foi um planejamento. Nós sabíamos realmente que ia ter um pico de crescimento. Logicamente teve um maior até que a gente imaginava nos últimos, 2 anos, né? Mas a gente veio planejando, a gente veio investindo nisso, em mercado, em posicionamento, em estoque, análise do crescimento do mercado, análise dos distribuidores, enfim, montar uma estrutura para que suportasse toda a demanda do mercado. E não foi, logicamente, de um dia para a noite, né? E fala um pouquinho pra gente até da tecnologia. Eu vi no site de vocês tem a tecnologia Multilan. Multilan, exatamente. Fala pra mim que sou leigo, né? Me explica um pouquinho aí a tecnologia Multilan e o diferencial, né? Até porque a gente estava lá fora, daqui a pouco você traz essa história, comparando ali os diferentes usos aí dos cabos. Bacana, né? Porque você tocar no assunto. O Multilan é bem importante, não só para o fotovoltaico, mas para a conectividade elétrica em geral. É uma criação da Multicontact, que é uma empresa que a Staubli adquiriu, que hoje está debaixo do guarda-chuva da Staubli Electrical, né? E a Multilan, ela veio para tentar resolver, na verdade, uma questão da física, que é a seguinte. Quanto maior a resistência de contato, menos energia eu tenho. Quanto maior a resistência, menos energia. O que eu quero dizer com resistência de contato? Quando a gente fala de corrente elétrica, ela tem que fluir da melhor maneira possível. Se eu tenho um ponto de resistência, por exemplo, uma conexão mal feita, se eu tenho uma crimpagem mal feita, uma montagem, conector de baixa qualidade, isso tudo é resistência de contato. Então, eu perco energia ali, isso é fato. A Multilan, ela está presente nos nossos conectores, né, no lado fêmeo do conector. Ela é uma espécie de mola. Então, pensa numa mola, grosso modo falando, dentro do lado fêmeo do conector tem uma mola. Quando essa mola se conecta, se acopla no macho, quem faz a responsabilidade da conexão é essa mola. Qual que é o interesse dessa mola? Ela diminui a resistência de contato, ela flexibiliza, ou seja, eu tenho menos resistência, mais energia. E principalmente no solar, que você vê, os caras descobriram nos anos 60 essa patente nossa, né? Mas no solar é muito interessante porque o solar é uma aplicação é muito judia demais do equipamento, né, cara? É muita intempérie, é sol, é chuva. Você vai na Europa, é neve, menos 70 graus, tem alguns casos que a gente tem registrados. Então, quando a gente fala de temperatura, variação de temperatura, o metal, que é o material do contato metálico, ele sofre. Então, ora o material ele pode dilatar, ora ele pode contrair. E essa variação de dimensional do metal, você pode perder o contato, né? O total contato. Quer dizer, eu dependo do contato entre os dois metais, entre macho e fêmea, para ter energia fluindo. Agora imagina, o conector em cima do telhado, 25 anos, tomando sol. Cara, aquela mola que está acoplada, como a mola Multilan, ela faz o quê? Se o fêmea dilatar demais, ela vai fazer uma força contrária buscando o macho. Então ela sempre vai estar buscando o corpo oposto, ou seja, a gente sempre vai garantir a transmissão de energia durante os 25 anos, independente de onde ele está conectado. Então a grande sacada da Staubli para ter essa durabilidade de conectividade é o Multilan. E vale salientar aqui que o MC4 da Staubli original é o único produto existente na Terra, hoje no planeta Terra, que ele tem um registro mais do que 25 anos trabalhando de fato, em cima do telhado. Que é fácil falar um copiador do nosso conector. Abre uma empresa no fundo de quintal, lá da China, por exemplo. Menos de um ano. Ela vinha falar para o mercado que o conector dela dura 25 anos. Poxa, mas ela não tem nenhum ano de existência. Sim, sim. Então a gente já tem hoje comprovadamente nas aplicações 25 anos, mais de 25 anos na verdade, são 27. Se eu não estou enganado aqui o tempo comprovado. Comprovado. Se no telhadinho você vai lá, Alemanha e tal. Então a gente trouxe essa tendência, a mesma tecnologia que foi criada lá na Europa, está no Brasil, e a Multilan que você questionou. Você falou dessa tecnologia lá da década de 60, é isso? Exatamente. E para hoje, o que a gente tem de tecnologia, de surpresas, o que a Staubli está trabalhando para poder trazer também de melhoria, principalmente para essa indústria? Peguei de calça curta agora. Não, é bom se perguntar, O que a gente tem por conectividade, a Staubli, né? A gente já é líder de mercado no conector MC4, mas a gente tem evoluído cada vez mais para nova implantação de uma tecnologia chamada harness. O que é o harness? Basicamente é o chicoteamento da sua usina.
Então, vamos colocar uma usina fotovoltaica de GD ou GC. Ele tem que pegar vários conectores, várias unidades, ficar crimpando, montagem manual, passível de erro. Então, hoje a gente tem um serviço de mandar já esse chicote montado, já de fábrica, com teste, garantia, para ele chegar nessa usina e sair acoplando. A gente sabe que é difícil trazer essa realidade para a residência, para o telhado, para o residencial, porque tem uma variação muito grande dimensional. Tá? Mas hoje, para as usinas, isso é uma realidade. Porque a usina, quando ela já vai ser projetada, ela já tem todo o layout de distanciamento. Então, o cliente passa esses layouts para a gente, esse layout de distâncias, de conexão, e a gente já manda tudo manufaturado para ele, tudo conectado. Engenheirado, mais a palavra mais bonita. E isso é muito interessante porque reduz muito a chance de erros, né, com conectividade, com montagem, e principalmente ganha tempo na montagem da usina, né? Porque ele só vem clicando. Cara, você ganha dias. Aliás, eu queria até voltar um pouco no tempo. Você falou de futuro, mas eu queria voltar uma coisa só. Falando do MC4, né? A gente está falando lá. O William falou da Multicontact, né? Era uma empresa do Grupo Staubli, é uma empresa do Grupo Staubli, que ao longo do tempo foi mudando de nome, foi transformando ali para Staubli. Mas não perdeu o MC. O MC é Multicontact, você sabia, Thiago? Quer dizer, o MC é de Multicontact, né? Exatamente. E a gente teve, logicamente, o MC3 e tal. Aliás, quando eu falei há 8 anos atrás, a gente estava oferecendo o MC3, agora é o MC4, já que todo mundo fala, né? Eu quero o MC4, eu quero o MC4. É uma marca patenteada da Staubli e que muita gente acha que é um padrão, né? Exatamente, E na verdade é uma marca. É um padrão. Logicamente é uma marca tão forte que virou um padrão no mercado e todo mundo usa MC4. Aqueles produtos que viram um padrão, né? Exatamente. Esponja de aço. Esponja de aço, Gillette. Mas o MC4 realmente é o quê? Multicontact é uma marca da Staubli. Vocês alcançaram que muitas marcas desejam, né? Ter a sua marca como um padrão. Uma referência, né? Exatamente. Uma referência. Exatamente. Não é só o colete ou o William como referência aqui. Não é só o colete. De renovável, mas também sim o MC4. E olha que interessante que você falou aí, Marcelo e William, sobre essa questão de o integrador entender outras formas de acelerar o processo dele. Porque quando a gente está falando de grandes obras, né, a maioria dos integradores eles atuam em pequenas obras, o pessoal vê a usina solar, só que, para que vocês saibam, dentro de uma grande obra, a parte elétrica é a menor parte do processo. Então, toda a parte de construção civil, ela dá muito mais trabalho, leva muito mais recurso e consome muito mais tempo. Então, às vezes, uma empresa de energia solar que quer pegar grandes projetos, meu irmão, você sabe que você vai ter que virar uma empresa de engenharia civil. Porque você vai ter que, dentro dessa obra, você tem muito mais trabalho de engenharia civil. Então, às vezes você se preocupa em economizar algumas coisas pequenas, né, determinados produtos ou determinadas coisas, sendo que o grosso vai estar lá em outras partes do projeto. E trazendo esse paralelo para uma obra pequena, né, quando você vê aí o MC4, ele é uma pequena parte do processo. E aí os caras querem economizar nessa pequena parte, em vez de corrigir todo o resto, né, para poder fazer direito, senão vai gerar prejuízo. É o que a gente fala, né, William? Pequenos componentes, grandes impactos, né? Exatamente. Isso até pouca gente sabe, mas, por exemplo, dentro do CAPEX, dentro do custo do projeto, o conector, ele custa 0,03%. É quase nada, né? Se a gente colocar junto com o cabo, cabeamento e conector, é 1%. Então isso é uma média que a Staubli fez mundialmente falando. Como a gente é uma empresa global, então a gente você vai na Índia, você vai na China, você vai nos Estados Unidos e Brasil, essa média não foge muito. É sempre 1% custo com cabo e conector. Agora, eu não quero parafrasear um cantor famoso no Brasil que tem aquela canção que fala que 99% é anjo e aquele 1% é vagabundo, né? Aquele 1% pode ser vagabundo do projeto. Se você não cuidar dele, se você não prestar atenção no que você está especificando no material e principalmente na montagem, vai dar mal. Vai dar ruim, né? Então, assim... pequeno investimento você pode ter uma grande perda, quer dizer, não faz sentido, né? Então, por que não realmente colocar a marca original, colocar o produto original, colocar um MC4, que é o melhor do mercado, reconhecidamente? Você vê, o William falou aí na questão de qualidade e durabilidade, por que não colocar, quer dizer, um baixíssimo investimento, um menor investimento dentro do todo, e você acaba tendo uma durabilidade e uma segurança, né? Marcelo, e veja, esse é o café da manhã da Solazer, o almoço e a janta. A gente tem que toda hora conversar com os integradores para enfiar na cabeça deles qual que é o objetivo da empresa deles, né? Que é gerar resultado. E quando a gente fala em gerar resultado, não é só você ganhar o dinheiro do cara ali
no processo que você vendeu, ganhou aquela grana ali e acabou-se. Você tem toda uma jornada com esse cliente. Boa. Você tem que se preocupar com esse pós-venda. Então, se você coloca produtos de baixa qualidade, por exemplo, hoje um dos maiores focos que a gente tem é ensinar o integrador a vender acompanhamento, a transformar o pós-venda dele num processo de geração de demanda infinita. Então, quer dizer, eu vendo, eu pego indicação porque eu fiz um bom trabalho, eu depois vendo um acompanhamento para esse cara, depois eu vendo uma ampliação, eu vendo novos produtos e aí depois eu volto e esse ciclo vai retroalimentando a empresa dele. Virtuoso, né? Exatamente. Só que como que a gente poderia fazer hoje aí da visão de vocês para ajudar esse integrador a vender qualidade? Porque estamos aí no mercado onde muito integrador está preso na armadilha do preço. Como que a gente poderia dar uma dica para esse cara para ele sair dessa armadilha e vender qualidade e botar dinheiro no bolso? Bom, Trazendo assim para o nosso lado do conector é o seguinte, como a gente falou, hoje o mercado está muito competitivo, né, todo mundo sabe disso, muita gente, muitos novos entrantes aqui no mercado, preço, guerra por preço. O cliente final que vai comprar um sistema solar hoje, ele também se preocupa muito com o que ele vê na internet, né, então ele acessa lá energia solar, então ele fica muito preocupado com qual inversor melhor que ele vai usar, ou qual módulo. Eu posso até trazer um case bem interessante isso aí. Tem um integrador uma vez que ele foi no nosso stand e falou assim, eu peguei um projeto por causa da Stauble. Né? Isso chamou atenção por causa da Stauble, mas como assim? Né? Por causa de conector? Por causa de conector. Mas como? Aí a gente pediu para ele contar essa história para a gente. Né? Então ele cotou para um cliente um sistema bem considerável, em palavras dele, né? E o cliente ligou para ele e falou, poxa, passa aqui em casa para a gente conversar. Ele já foi todo, né, bonitão, falou, ganhei o projeto, né? Quando ele chega na casa do cliente, o cliente olha para ele e fala, me explica a diferença do versor A para o B. Então ele tinha um orçado B, não vou falar as marcas, e o cliente estava comparando duas marcas de inversor, mas estava confuso, porque o cliente não é especialista em solar. Né? Uhum. Ele logo começou a conversa assim, o cliente falou, olha, eu não sou especialista em solar, você que é especialista, mas eu quero entender, tecnicamente eu não sou tão chucro assim, né? Eu quero entender essa diferença, se você me explicar, eu vou compreender e compro com você agora. E ele falou, poxa, são dois bons inversores, são Tier 1 e tal, eu não vou falar que um gera mais que o outro não. Aí o cliente olhou para ele assim e falou, poxa, então eu fico chateado porque eu chamei você aqui integrador mais caro, achando que o mais caro ia me dar uma resposta técnica convincente. Agora eu estou perdido. E aí ele respondeu para o cliente, falou, pô, se eu sou mais caro é porque meu serviço deve ser melhor, eu confio no meu serviço. Aí o cliente respondeu, pô, serviço bom, você não vai falar que tem, né? Uhum. Eu não te conheço, eu peguei você pela internet e tal. Não. Aí ele deu um insight nele, porque ele estava com a mochila na hora, ele tinha acabado de voltar de uma obra de inspeção, né? E aí ele lembrou que ele estava com o kit ferramenta da Stauble, que é o kit ferramenta que a gente usa na montagem do conector. E ele deu um insight e falou, poxa, por exemplo, você vai ver, o meu serviço, por exemplo, eu uso ferramenta original para montar o seu conector MC4. Sabe o que é conector MC4? O cliente não sabia, obviamente, não conheço. Ele, vou te explicar. Aí ele puxou o kit ferramenta e explicou. Esse conector está presente em todos os módulos que você vai instalar, está presente no inversor, está sempre, quer dizer, no seu orçamento aqui a gente está falando mais de 80 pares e a gente tem que montar isso. Grande parte deles. Então, para montar o seu conector, eu uso a ferramenta original, que é a empresa que inventou. Você pode colocar no Google aí. MC4 e tal, você vai achar que a empresa que inventou foi a Stauble. Dentro das ferramentas que ele tinha um torquímetro, que pouca gente usa, pouca gente fala-se muito pouco sobre torquímetro hoje no mercado. E é uma ferramenta importante para os instaladores, né? Hoje você tem que ter torque para apertar parafuso de estrutura, você tem que ter torque para fazer um aperto, às vezes, na string box. Para fechar tem que ficar 25 anos lá, né? A gente está falando de sistema de 25 anos, você tem que ter um torque. Todo o manual do produto tem um torque, se necessário, né? Então ele mostrou o torquímetro para o cliente e explicou. Aí no final da conversa o cliente ficou impressionado, né? Ele falou, aproveita aí, eu vou te mandar alguns vídeos de incêndio relacionado à conexão. Poxa, isso todo grupo de WhatsApp tem. Incêndio pegando fogo atrás do módulo, que gerou a partir do conector mal feito, etc. Aí o cliente ficou, primeiro, apavorado, lógico, mas sentiu confiança no que ele falou. E no final ele falou assim, meu amigo, faz o seguinte, já que você fez isso comigo, me chamou aqui o mais caro, chama meus outros concorrentes e pergunta como é que eles montam o MC4. Mostra a ferramenta. Se for melhor que a minha, eu te dou de graça a instalação. Ele desafiou o cara. Porque ele sabia que a grande maioria dos integradores não repara nisso. E o cara chamou os outros dois e depois, obviamente, comprou com ele. Então, assim, a gente convida você, integrador, cada vez mais, utilize o argumento de conector confiável, montagem do conector confiável, conector MC4, para o seu cliente final. Porque é um item muito sensível no sistema, pode pegar fogo, os dados mostram isso, não é Stauble que fala, os dados mostram isso. Então, assim, leva isso para a mesa na negociação, né? Olha, a gente fica muito preso naquele prisma. Meu módulo gera X eficiência, o inversor é da NASA, tal, bacana.
Mas o que adianta ter um inversor da NASA, né, o módulo Ferrari lá, NASA. se você não consegue conectar direito, se você não tem nem ferramenta para montar. Você falou segurança, mas a gente também tem a durabilidade, né? E a quando a gente fala-se muito, a gente relaciona muito incêndio a conector, que o incêndio seria a última causa, né? Ele é o último estágio. Antes de pegar fogo, de fato, o conector, a gente já tem uma perda muito grande a resistência aumentou, então a gente tem uma perda muito grande de energia. Então você já perdeu muita energia lá na frente. Isso é interessante falar. Agora, a gente está falando também de durabilidade e tal, isso ótimo, mas eu queria só voltar num tema da questão da segurança, né? Que inclusive você fala assim, bom, então pode pegar fogo, né? Você acabou de mencionar isso, puxa, pode pegar fogo. Agora, imagina só então um instalador, um distribuidor, colocando o seu nome lá, né? Quer dizer, entregando o distribuidor, o instalador colocando em cima de uma casa ali, um sistema onde pode pegar fogo. Quer dizer, você está colocando em risco uma família. Imagina ali, um casal. Você estava me contando, né, Thiago, com 3 filhos, né? Especialista em reprodução humana já, 3. Especialista em reprodução humana aqui, Thiago, né? Além de monitoramento e Então, pós-venda. imagina só, então você coloca lá, bota aí qualquer conector, né? Quer dizer, por um preço talvez ali ínfimo do todo, e aí ele põe em risco a família dele porque pode pegar fogo. Não é só a questão do ganho em si, poxa, eu vou ganhar um pouquinho nisso. Não, você pode perder ao longo do tempo, nos 25 anos, mas sim também perder numa tacada só, que é pegar fogo. E mais do que isso, imagina só que muitos seguros, eles estão avaliando sobre isso, entendeu? Estão fazendo essa avaliação. Peraí, mas isso daqui é original? Isso daqui era correto? Isso daqui era bom? Pegou fogo na casa, às vezes não matou ninguém, mas acabou com a sua vida, porque acabou com a sua casa, né? Ou seu investimento. Então, assim, é muito além de só pensar num pequeno investimento, né? Então, mas eu vou gastar um pouquinho a menos. Olha, esse pouquinho a menos ao longo do tempo não é nada. Mês a mês, dia a dia, não é nada. Então, procure o melhor, procure realmente de alta qualidade, procure o MC4 da Staub. Essa é a grande diferença, só que a gente estava até conversando sobre isso ali fora, como que o integrador consegue transferir isso pro cliente, né? E é até uma dica aí, ó, você que é integrador, anota aí, a gente estava falando sobre esse pitch, né? E aí você pega lá um conector da Staub e pega um conector vagabundo lá. E aí você mostra pro cara, meu irmão, ó, esse conector aqui custa R$10, esse aqui custa 3. Se o cara que tá te oferecendo isso aqui quiser economizar R$7 nessa parada aqui, que vai algumas peças, imagina o que ele vai fazer no restante da tua obra. Exatamente. Você ganhou o cliente. Você pegou. E eu te falo, a diferença de uma cópia muito ruim pro nosso original não é tão grande assim não, cara. É inacreditável. A economia é menor ainda. Você olha, você até fala assim, nossa, parece, né, igual e tal. E você fala, a gente tá trazendo alguns fabricantes de inversores aqui e eles falam também isso, né, porque o módulo geralmente é a peça que dá mais diferença no valor da obra e o inversor, ele tem uma diferença ali, só que não é tão grande, né, e a gente fica impressionado como às vezes a galera não consegue agregar valor para vender um produto mais caro. Você vai numa residência, às vezes o cara gasta 20 pau num lustre, né? Eu fiz reforma lá na minha casa agora, só de granito, foi R$20 mil que eu gastei. E aí o cara vai instalar uma usina inteira na casa, vai custar 25 mil e o cara quer economizar, no conector. Tipo assim, no conector, no inversor, na instalação, que é um negócio que pode dar mais problema. Vai comprar uma Ferrari e colocar uma gasolina vagabunda, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, é complicado, só que esse é o cenário do mercado de energia solar. Isso aí Só para vocês saberem, a SolarZ hoje a gente tem mais de 500 mil usinas monitoradas e quando a gente vai olhar dentro desses dados, né, a gente consegue ter uma base muito grande e comparar esses dados com os dados da ANEEL. E dentro dessa base a gente consegue perceber, como a gente tem uma relevância muito grande, que você tem ali dentro de uma determinada cidade, uma determinada região, 5, 6 integradores que continuam vendendo muito bem e um restante ali de 30, 40 empresas que vendem um projeto, não vende. Então, assim, poucas pessoas estão conseguindo dominar o mercado nas suas regiões simplesmente pelo fato de que eles conseguem entregar valor, eles conseguem transferir essa percepção de valor para o cliente e aí sair da armadilha do preço. Né? Falou, não, peraí, esse daqui tá dando certo, esse daqui é bom, é lógico, né? Você quer vender uma vez ou para sempre? Agora quando a gente está falando desse processo de indicação, o que mais me chama a atenção, eu comecei no mercado de energia solar como integrador, o integrador já existe,
E lá atrás a gente já via falar assim, vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema. De fato, dá problema, só que a gente não tem visto tanto problema assim, né, em tantos lugares, né? Ou quando dá o problema, ele ainda não se demonstrou ainda em coisas tão graves. Obviamente que qualquer vida, qualquer casa importa muito, mas não é algo generalizado ainda. Só que isso vai começar a ser pelo fato do tempo. Perfeito. Quando que vai chegar esse momento? Excelente pergunta. A Stauble, a gente tem até um flyer falando sobre bancabilidade, né? Que a gente garante a bancabilidade do conector. Porque hoje fala-se muito bancabilidade de módulos da coluna A, né? Mas o conector entra na bancabilidade também. Embora não seja coluna A, curva A, aliás, ele está dentro da bancabilidade, é um componente do sistema. A Stauble fez um gráfico, a gente tem um gráfico já, isso já é de mercado, a gente já posta isso nos nossos prints, que ele mostra um estudo que a gente fez lá no nosso laboratório, dizendo quanto tempo um conector ruim ou uma montagem mal feita vai durar. E está lá uma curva mostrando que no máximo 5 anos é o tempo que o conector ruim, e quando eu falo conector ruim, subtende-se má qualidade e também uma montagem, que ele vai suportar. Então esse é o número aqui. Dentro dos 5 anos ele pode dar problema antes, ele pode dar problema no meio, mas 5 anos seria o máximo que ele vai estar suportando ali, caminhando, tentando. Depois do 5º ano para frente, a tendência dele é cada vez mais ser ineficiente. Você falou até, entrando no contexto aí, você falou do laboratório, né? Ou seja, você deve fazer vários testes para poder garantir que os conectores eles estejam dentro da legislação e tudo que é necessário para cada país especificamente. Fala um pouquinho também, mais especificamente, sobre essa parte de teste, Perfeito. de até que ponto vocês chegam para poder garantir que no final lá a durabilidade, confiabilidade, como a gente falou, seja garantida dentro de um período comprovado aí de mais de 25 anos com você. Exatamente, a gente tem um laboratório, né? Hoje aliás, vale dizer, todo o MC4 original do Brasil aqui, comercializado no Brasil, vem da Suíça. Então a gente fala, poxa, Suíça, que loucura, né? Porque hoje todos os componentes, praticamente 99% dos componentes do solar vem da China, e nada contra, a China produz qualidade boa, ruim, enfim. Mas o nosso conector MC4 do Brasil ele vem da Suíça, né? A gente traz de grandes volumes, então o preço fica um preço bem competitivo por esse volume que a gente consegue trazer. Mas o teste é feito lá na nossa fábrica da Suíça, ele é por amostragem, né? Até porque a gente produz hoje mais de 4 milhões de unidades por semana. É uma loucura, né? 4 milhões de unidades por semana. É uma máquina cuspindo o conector 24 horas. Então, assim, o teste, a gente leva muito a sério o teste. Existe normativa da IEC. A IEC é uma certificadora europeia, né? Uma normativa europeia. E o Brasil, aonde que se traduz a normativa de conector no Brasil? No Brasil a gente tem uma norma da ABNT, né? A NBR 16690, que é uma norma que ela rege, é tudo sobre instalações de arranjos fotovoltaicos, não é só conector. Então ela vai abordar tudo dentro do arranjo, as melhores práticas, através de normatização, né? Então basicamente pegaram a IEC lá da Europa, traduziram no Brasil, passaram por vários processos de debate dessa norma técnica e ela foi aprovada, se eu não me engano, salvo 2019. E dentro dessa norma tem um capítulo que fala que o conector tem que ser do mesmo fabricante, do mesmo tipo. Então você vê, eles levantam a sério isso, que hoje ela diz que todo conector dentro do arranjo fotovoltaico, no caso o MC4, que é o conector de corrente contínua único, né, que tem que ser do mesmo tipo, do mesmo fabricante. Né? Então, ou seja, A com A tem que conectar com a mesma fábrica, e A com B e etc. No Brasil hoje como é que funciona? É um pouco difícil a gente aplicar essa normativa no Brasil 100%, porque cada módulo que chega hoje, ele tem chegado com um conector. Ora vem com o Stauble mesmo, de fato, que é uma opção do mercado. Essa aí eu ia até tinha anotado aqui para perguntar. O integrador ele consegue escolher qual módulo vem? Ou os fabricantes de módulo divulgam qual que é o conector? Não, ou tipo assim, é na sorte. Grande parte dos fabricantes de módulos, eles colocam no datasheet lá, qual é o conector que vem geralmente. Então, geralmente, eles disponibilizam 2 tipos. Um tipo deles, que é basicamente um conector cópia do nosso MC4, e a segunda opção é o MC4 original. Vem no datasheet. Quem opta por essa decisão na aquisição? Geralmente é o distribuidor. Só que a gente até entende por parte do distribuidor essa dificuldade dessa aquisição, porque quando ele vai negociar um módulo, também depende muito da disponibilidade que o módulo tem lá na China, por exemplo. Uma empresa chinesa está negociando 10 megas. Aí fala assim, olha, dos 10 megas eu tenho 5 megas com o Stauble. Muitas vezes eles aceitam. Mas a maior parte das vezes,
Mas chega nesse detalhe, o comprador daqui do Brasil de uma distribuidora tem Excelente esse nível Deveria, de... né? Eu acho que ele deveria, né? Ele deveria realmente exigir e falar, olha, Deveria. eu quero estável, eu quero original. De novo, pelo mínimo valor, né? Quer dizer, a diferença é muito pequena, né? E não, eu acho que tem que exigir, tem que pedir realmente. Ele pode fazer isso. Porque Pode, se pode. isso fazem vier de isso, né? demanda do integrador, eu acho que lá na ponta ela vai chegando, Exatamente. vai mudando esse mindset, né? Ó, tem Exatamente. que Mas ser nesse bom. contexto, por exemplo, você perguntou agora, você falou, pô, será que ele já sabe como que funciona? Existe parceria, existe e-mails também nesse meio de vocês fazerem uma parceria com a empresa que já tem lá o módulo ou alguma outra coisa específica para poder exatamente já vir nesse modelo? A gente tem feito um trabalho próximo com alguns fabricantes de módulo, né, para negociar com eles. Porque por parte deles eu até entendo. Se você colocar o conector MC4 original, fica centavos mais caro. E eles falam para mim assim, o argumento deles é esse, poxa, eu vou deixar de ser competitivo. E eu digo para eles, poxa, mas está na norma isso, né? Então assim, será que a gente não consegue passar esse valor, essa percepção de valor para o seu cliente? E tem aumentado cada vez mais. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por isso que é legal. Como a Stable é uma empresa global e muito tradicional, a gente está no mercado solar desde os anos 90. São poucas empresas hoje, mesmo os grandes fabricantes de módulos que a gente conhece hoje, não tem tanto tempo de mercado como a Stable tem, isso no mundo inteiro. Então a gente tem vários cases de vários países. Esse problema aconteceu também na Europa, por exemplo. A Europa lá não tinha legislação, lá não tinha normatização, pegava fogo e aí vai fazer o quê? Bota na norma. Colocou na norma, mas não dava para seguir a norma, porque já tinha vários módulos vindo. Então foi uma briga que ao longo dos anos sempre aconteceu. Hoje já é bem respeitado isso lá. Então hoje já tem um controle. Então hoje lá o integrador vai comprar um módulo, ele tem total liberdade para escolher, porque o distribuidor do local já coloca várias opções. Então ele fala, eu quero um módulo com Stable, e ele compra, para ficar dentro da norma e por qualidade. E isso não foi da noite pro dia, isso levou alguns anos. E o Brasil está nessa tendência. Isso vai acontecer. Teve uma obra, quando eu estava na integradora ainda, teve uma obra que a gente fez no telhado e o cliente tinha uma telha, tipo uma telha especial lá, e é uma obra de 1 mega em cima de um telhado e começou a vazar corrente no conector. Porque em alguns lugares do telhado o conector ficava próximo da água e aquilo ali causava eu acho que estava vazando corrente no conector e aí causava meio que uma pilha e começou a criar um buraco em alguns lugares da telha do cara. E aí a solução era trocar todos os conectores. Meu Deus. Teve que trocar todos os conectores de uma obra de 1 mega. É mais fácil trocar na compra, né? É interessante passar esse caso. Isso está diretamente ligado realmente na falha da isolação do conector, porque o conector ele tem um teste para isso, de isolamento, de isolação. E o que a gente fez na época, o cara falou, o fabricante falou do módulo, falou assim, não, manda os módulos para cá. Porque eu vou analisar, meu irmão, uma obra de 1 mega, como é que eu vou fazer isso? Aí a gente cortou vários conectores de vários pontos específicos, fizemos teste, e aí ele aceitou, aí mandou conectores novos e a gente fez o serviço de retirar e botar os conectores. Mas você vê, isso foi custo, né, cara? Então, tempo. Quando a gente faz o CAPEX lá, de novo, o conector é 0,03. Só que só essa substituição, com certeza, elevou o seu custo do operacional, o OPEX, lá no alto. Não, então isso é isso que a gente tenta... Isso que aconteceu pouco tempo depois, 2 anos depois da instalação. Mas imagino que vai acontecer, esse é o tempo. Que eu venho perguntando pra você, qual que é o tempo que vai gerar isso? Porque tem muito integrador que fala isso, não, eu tô instalando porcaria e tal, não sei o quê, só que o cara tá lá vendendo. Tá vendendo. Tá vendendo isso. A hora dele vai chegar. Só que ele tá nessa ansiedade, né? Quando é que... Não que a gente vai torcer contra, pra poder dar problema, mas fica-se essa ansiedade do mercado que os equipamentos de baixa qualidade vão realmente dar o problema, que vai dar, isso é um fato, né? Só ninguém sabe quando, porque realmente fica a angústia do cara que entrega valor, mesmo você sendo um cara muito bom, entregando valor, só que o cliente fica naquele negócio, quer dizer, pô, meu amigo, o outro ali comprou mais barato, tá funcionando, faz 3 anos, aí ele fica, pô, será que não é a mesma coisa? Concordo. Será que eu não tô pagando mais pra ter o mesmo, entendeu? Sim. Porque ele não entende, né? Sim, sim. Mas olha, você vê o tamanho do negócio, porque o pico realmente de venda foi o ano passado, né? Então a gente pegar o ano passado, então mais 2, mais 3 anos que seja, olha, daqui mais 2 anos vai começar realmente a ter esses problemas, né? Imagina só a grande quantidade de problemas que pode ter aí, né? Exatamente. Um risco desnecessário, né? Exatamente. Eu não imaginava que o Thiago já tinha subido em telhado. Hoje você vê, ele é branquinho assim, acho que ele se protegeu bem lá no... Mas é até legal esse exemplo que você deu. Eu vou até aproveitar aqui e já deixar já um crédito para o MC4 original. A Stable acabou de lançar lá na Europa, lá fala-se muito sobre a aplicação de flutuantes, né? Usinas flutuantes. No Brasil também já está chegando. Lá na Europa já é mais tradicional isso. E a gente acabou de aprovar nosso conector.
Ele já tinha, o nosso conector ele tem IP68, né, que é o maior grau de proteção. O IP68, basicamente, ele consegue suportar poeira, água também. Água você pode pegar o conector, afundar 1 metro, 30 minutos ligado potência total que ele resiste. Então você vê que esse conector já não era IP68 que veio no kit lá. Mas hoje a Stauble aprovou o IP68, o grau de proteção para água, a gente subiu, a gente está hoje trabalhando com 1 metro de profundidade, 160 horas. Então você pode colocar o conector debaixo da água 168 horas no pau. Mas esse é um ponto, tipo assim, 2 anos atrás, ninguém falava nesses negócios, e é o conector que vem no módulo, né? Então, assim, exatamente, lá atrás, você imaginar quem que vai... Não, tem que ser... Então, por isso que a gente tem que difundir essa mensagem, porque às vezes o cara nem sabe disso. Não, vem no módulo, ele imagina, vem no módulo. Tô garantido. Porque o fabricante do módulo é um cara... teoricamente, que é confiável, beleza, só que o módulo sim, mas aí o conector, às vezes ele mandou um conector mais barato. Aí você falou, tem os dois, quer dizer, o mesmo fabricante do mesmo equipamento tem os dois. Aí o integrador que tá lá ralando lá, o cara, porra, deixa eu ver qual que é o conector. Mas você sabe que me chama muita atenção também, não é só a gente tá falando às vezes de residência e tal, mas também os investidores ali, o EPCista e tal, às vezes ele vai construir uma usina, poxa, eu tenho aqui um dinheiro, vou fazer esse investimento, ele contrata lá uma empresa para fazer a montagem. Poxa, o cara está investindo o dinheiro dele e não está querendo saber quem é o conector. Quer dizer, qual que é a placa e tal, mas realmente isso realmente nos chama a atenção, que muitas vezes ele não sabe. Sabe quem é que faz? E quem que deveria exigir? O cara que está fazendo investimento. Fala assim, olha, eu quero que você instale os melhores conectores. Eu quero que você coloque MC4. Mas quer dizer, sabe quando o cara faz isso? Quando? Quando ele teve o problema a primeira vez. Aí no segundo, aí tipo assim, ele aprendeu, aí nos próximos, é o nosso caso lá, a gente teve um problema lá atrás. Hoje em dia faz parte do processo a gente colocar isso na requisição. Olha, mas você sabe que uns 5 ou 6 anos atrás, uma universidade aqui, não vou falar o nome, mas uma universidade, ela fez um laboratório, ela montou uma usina solar para fazer o desenvolvimento e tal, não colocou conector Stauble. Na primeira vez, tá? Pegou fogo quase que tudo, depois eles compraram e colocaram, né? Então, quer dizer, é óbvio que realmente vai chegar um momento que vai ter uma perda. Quer dizer, para que não? Por que não investir corretamente? Né? E para ir tudo também, né? Acho que você tem que pensar nisso, né? Uma coisa que eu sempre falo muito, né? E eu sempre tento trazer aqui pro pessoal, é que aprendizado custa caro. Então, às vezes você ir para um evento, ir para um local onde as pessoas têm esse conhecimento para passar para você, você vai economizar muita grana. Então, assim, a SolarZ, ela tenta trazer isso para os integradores, a gente traz pessoas que têm aprendizado, a gente mesmo traz para os integradores os nossos produtos, principalmente a parte de consultoria, porque a gente já fez, a gente já errou, a gente já sofreu aquela dor lá atrás em muitas coisas, por exemplo, como no acompanhamento, na venda do acompanhamento, e a gente tenta mostrar pro cara o seguinte, meu irmão, você vai conseguir fazer sozinho, você vai, só que assim, tu vai gastar uma grana também, você tá pensando que você vai economizar? Não, você vai pagar para esse aprendizado, isso tem um valor, né? E outra coisa, velocidade, então assim, você acha que vai comprar mais barato, vai ter velocidade, mas aí você dá vários passos para trás quando tem um problema desse, quando tem que fazer uma manutenção ou trocar todos os conectores de uma obra porque ela deu problema, ou você tem um problema de incêndio num cliente. Você vai falar, não, mas o problema não foi meu, o problema foi no conector. Tudo bem que o problema foi no conector, mas você que instalou a confiança, né? A confiança que o cliente tinha era em você. Então lá na minha cidade já teve poucos acidentes, né, de algumas obras lá de outras empresas, e assim, eu me solidarizei com o integrador lá, porque eu, assim, na prática, teoricamente, você fica, é uma obra de 2, 3 anos, às vezes o cara tentou vender manutenção para o cliente não quis, aí dá um problema de ponto quente em algum dos equipamentos, aí a culpa cai sobre o cara. Tipo assim, no grupo lá dos integradores, o cara falou, não, mas eu tentei vender manutenção pro cara, mas o cliente não quis e tal. Verdade. Mas no final a culpa ainda cai sobre você. Então, assim, tente se resguardar disso, instale bons equipamentos, tente criar um vínculo de confiança com o cliente. A gente sugere até que você
Um erro que os integradores cometem muito quando a gente fala desse processo de pós-venda é querer já vender a manutenção, é querer já ganhar. Cara, começa com um pezinho lá dentro, cria uma esteira de produto, então vende o acompanhamento, depois você vende a manutenção, depois você vende a ampliação, depois você vende outros produtos. Então o integrador ele precisa aprender a trabalhar no longo tempo para daqui a pouco ele viver 130 anos que nem é estável. Tem que ter paciência e longevidade, né? Exatamente. Cara, você trouxe uma questão interessante até, porque às vezes a gente pensa que o integrador é culpado. Você falou uma coisa que é certa, às vezes o integrador não tem nem culpa. Eu dou outro exemplo que é o seguinte, a gente vai muito em feira, né? O melhor ponto de contato que a gente tem com os integradores é através do evento como a SolarZ, por exemplo. Por isso que a gente está junto com vocês desde o início, praticamente. Então é o ponto de encontro que a gente tem lá para entender o que o integrador está passando, conversar com ele, mostrar a ferramenta para ele manusear, né? E alguns integradores chegavam para a gente e falavam, poxa, William, eu não consigo comprar a ferramenta de vocês assim original, assim é difícil achar. E cara, ele tinha razão. Embora que a gente tenha um site, canal de vendas, na época a gente tinha, né? Se ele ligasse para a Staub, a gente faria um orçamento, né? Só que lá atrás a gente tentou o quê? Junto com nossos distribuidores parceiros, a gente tentou vender essa ferramenta para eles. E alguns compravam até. Só que pro distribuidor hoje no Brasil, o core dele é o quê? É vender kit. Se ele colocar uma ferramenta para revender num site, por exemplo, às vezes não interessa tanto. Por quê? Uma ferramenta boa, de qualidade, tem um custo que se ele for colocar no site dele, ele vai ter que repassar imposto e tal. Fala, William, a demanda é que o volume é pequeno, então ele não se interessa. Eu também entendo isso por parte do distribuidor, claramente. Então a gente passou vários anos tentando fazer parceria com vários distribuidores, poucos compravam essa ideia. Então eles acabam, pode ver, a maioria deles não revende ferramenta para montagem. Então o que sobra para o integrador? Cara, comprar, via na internet lá, às vezes comprando porcaria, qualquer equipamento. Então assim, ele falou, eu quero o bom, mas eu não consigo ter. Então hoje a Staub, depois a gente repensou em como ter uma estratégia melhor para isso. E a gente tem uma parceria com um site hoje chamado Melhor Indústria, né? Até integrador, se quiser dar uma acessada lá. Melhor Indústria, espaço Staub, vai no Google lá. Você acessa lá todo o nosso porte, né? Nossas ferramentas lá, uma por uma, individualizadas, precificadas, entregue em casa. Então, assim, hoje ele já tem mais acesso a isso. Praticidade. Né? Praticidade. E até um volume menor, né? Porque, de repente, lógico, a gente vende uma grande quantidade de produtos e conectores direto para o distribuidor. E os distribuidores, às vezes, não têm essa logística. Eu quero vender 10, 15, 20. Às vezes, o cara está lá no meio do nada e precisa comprar e não consegue, né? O que acontece? Entra lá no Melhor Indústria, precisa comprar 10, comprar 20, está lá o preço super competitivo, né? É o nosso vendedor, né? Sim, é um terceiro vendedor online ali, que você recebe em casa. Então, assim, a gente trabalhou também para facilitar a outra ponta, não só trabalhar via distribuidor, mas também ter um vendedor terceiro para que ajude, logicamente, o nosso cliente ali, o instalador. Perfeito. Vocês vão apresentar alguma novidade aí recente? Que vocês vão participar da Feira Intersolar. Exatamente. Logo mais vocês vão estar também na SolarZ Summit. Fala aí, ô Thiago. A gente é parceiro lá do SolarZ. Com certeza. Não, SolarZ a gente foi nos grandes esse ano. Vamos continuar, se Deus quiser, ano que vem. E é isso. Para a feira, passa no nosso stand lá. A gente tem bastante coisa interessante. Vai ser surpresa lá na feira. Vamos tirar uma foto lá com a gente tem uma... Não canta um spoiler. Pode falar spoiler, pode falar spoiler. A gente chama o MC4, né? Então vai ter um MC4 gigante, bem grandão lá para você tirar uma foto, postar e nos marcar lá no nosso rede social, LinkedIn, né? Stauble BR, posta lá. E realmente tá lá o MC4 pra gente fazer o spoiler aí já colocado, tá? Interessante, né? Eu acho que o integrador ele tem que se inspirar na história da Staub, né? Uma empresa que foi feita para durar muito. E se eu fosse dar uma dica para você que é integrador, eu acho que você tem que projetar a tua empresa pensando no futuro, né? Você tem que projetar a tua empresa pensando lá na frente. E para isso, às vezes, a velocidade ela te atrapalha. Falar um negócio que meu avô sempre falava, eu falava assim, meu filho, vai devagar para você chegar mais rápido. Então, às vezes você quer acelerar muito as coisas da tua empresa, quer escalar demais, quer fazer tudo isso, e aí você coloca os pés pelas mãos e se encontra numa dificuldade que algumas empresas estão encontrando hoje. Então, um passo de cada vez é melhor do que você sair correndo e depois tropeçar. Mas é isso que vocês, inclusive, falam no SolarZ Summit, né? Quer dizer, trazer para o cliente, né? Na verdade, para os integradores, que muitas vezes é o primeiro, né? Acho que talvez o primeiro ou o segundo investimento que ele faz, é a empresa que ele está começando. Quer dizer, aprender desde cedo, junto com vocês, aliás, parabéns, porque realmente traz
uma solidez para você que está tendo investimento, saber, poxa, mas de onde que eu começo? O que que eu faço? Como eu faço? Como eu planejo? Né? Não é só pegar e falar assim, bom, então agora eu vou começar a vender. Poxa, entender quem é o seu cliente, quem é seu fornecedor, qual é o mercado, qual é o estoque que eu tenho, o que que você quer realmente de planejamento. Puxa, eu quero chegar aonde? Qual que é a minha visão de negócio? Puxa, eu estou proposto a o quê? A entregar o quê para a sociedade, né? E lógico que tudo isso muito bem pensado e planejado, te dá uma segurança ao longo do tempo. Quer dizer, você tem uma perenidade. Por quê? Porque você não está fazendo só um tiro. Não, você está realmente trabalhando e seguindo, sabendo como é o negócio e, mais do que tudo, no planejamento. É como, por exemplo, você um piloto de avião, né? Ele senta ali, ele está indo lá, sei lá, eu vou para Manaus, né? Então, ele faz um planejamento de voo. Se no meio do negócio, no meio da viagem, tem uma intempérie, ele sabe aonde ele está. Puxa, eu tenho que ir para a esquerda, eu tenho que ir para a direita. Então, ele sabe realmente. Cara, então, parabéns, porque vocês estão propondo para o mercado, para todo mundo aí dos instaladores, que tenham um conhecimento, pelo menos um início de conhecimento, para o seu planejamento, para o seu negócio, né? Nada melhor do que isso. Quer dizer, começar muito bem, né? Fica constrangido não, Thiago. Mas é verdade, parabéns. Essa dificuldade que os integradores têm assim, é um negócio que é diário, né? Todo dia a gente fala sobre isso. Que ele tem que escolher preço, qualidade e atendimento, né? Você nunca vai conseguir os três. Se você tem o melhor atendimento e a melhor qualidade, você não deveria ser o melhor preço. E se você tem o melhor preço, você pode escolher os outros dois, né? Eu posso ter o melhor produto, mas geralmente você não vai ter o melhor atendimento. Então, as empresas que geralmente vão para preço, elas têm que estar muito bem lastreadas. Então, você pode ter o melhor preço, né, o melhor atendimento. Agora, às vezes, o melhor produto vai ficar difícil. Ou você tem o melhor preço e o melhor produto, mas o atendimento é com o próprio cara, é self-service. Então, assim, saber o que você quer e o que você não quer é muito difícil, né? Tipo assim, parar para pensar nisso. Às vezes ele vai fazendo, as demandas vão chegando. É muito difícil você chegar no ponto de dizer assim, não, eu só vou vender até aqui. Que é o que aconteceu com muitos integradores no ano passado. Venderam, ampliaram, se alavancaram. Aí o mercado deu uma diminuída. A empresa não estava preparada ainda para poder aguentar esse solavanco, né? Estava num pleno crescimento, investindo em pessoas muito caras, e aí veio a diminuição da venda e o cara não estava preparado. Mas isso só acontece quando você está planejando, né? Quando você está olhando o mercado. E vamos lá, a gente, conforme o que a gente já viu, ter uma visão do negócio, no ano passado a gente já sabia que ia ter essa queda. Todo mundo sabia. Todo mundo, né? Sim. Então a gente já sabia. Da mesma forma que há 7, 8 anos atrás, a Stauble falou, bom, no Brasil vai começar o crescimento fotovoltaico tal data, nós sabíamos também o ano passado. Então você tem que ter um planejamento. Não é só abaixar a cabeça e seguir. Às vezes você tem que dar uma levantada, respirada e falar, bom, aonde que eu tô? Né? O que vai acontecer? Precisamos ir para as considerações finais. Beleza, bora lá. Pô, mas já o papo tá bom, né? O papo tá bom, né? William, começando com você aí, ó. Olha para cá, faz as considerações finais. Agradecer vocês aí pela audiência, né? Use sempre o MC4 original, é importante, né? A gente já falou bastante coisa sobre isso, né? Visita a gente na Intersolar, vai ser bem bacana encontrar vocês lá. Qual que é o site que vocês falaram lá? Melhor Indústria? Melhor Indústria é um site, né? Melhor Indústria, você pode acessar. Acessa marcas Stauble. Stauble tá dentro do site lá. Fica bem fácil. Excelente, ou Marcelo. também acessar o nosso Instagram, lá curtir a gente no Stauble BR, né? Stauble Brasil. E muito obrigado aí por nos chamar aqui numa sexta-feira agradável, gostosa. Nada melhor do que começar o final de semana num papo tão gostoso e falando sobre planejamento, né? Falando sobre qualidade, sobre tudo aquilo que realmente traz a questão de segurança. Então, muito obrigado. E a gente se vê na Intersolar a semana que vem. Legal? Olha, quem quiser tirar uma foto lá com o MC4, vai lá, tira uma foto com o MC4. Nós teremos algumas novidades lá. Vamos ter, inclusive, alguns sorteios e vamos ter também uma pessoa específica fazendo crimpagem, mostrando como
faz uma crimpagem, Sim. enfim, e aproveita e tira então uma foto do MC4. Exato. Essa é a nova moda dessa. Bom, agradecer o Marcelo aqui, o William, a Staub por participar dessa construção do mercado, né? A gente está aqui para ajudar o integrador de energia solar. Esse é um dos braços da SolarZ. A gente realmente acredita que o integrador de energia solar ele precisa se profissionalizar, e aquelas pessoas que fazem isso, por incrível que pareça, dão a sorte de continuar sendo os precursores do mercado, né? Então você trabalha e alguém vai dizer lá que você teve a sorte. Não, fulano teve a sorte. Então é isso. Acompanhe o conteúdo da SolarZ, Instagram SolarZ Summit, SolarZ Tech, SolarZ Educação. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre mim, né, o especialista em reprodução humana que fala sobre energia solar, Thiago.SolarZ, Instagram, tamo junto, valeu. Você viu que ele tá se soltando mais, né? Tá bem, né? Tá a convivência. A convivência tá aí. Aprendendo aqui com o Lúcio Mário Filho. Pessoal, aí encerramos então nosso episódio de hoje, né, onde falamos aí conectores elétricos aí com a Staub. Lembrando, se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho aqui da SolarZ Talks, entra também no Instagram, fala com a gente, manda suas perguntas, tira suas dúvidas, que a gente tem aqui o especialista em reprodução humana que vai estar te respondendo, tá bom? Eu sou o Tuco com 2C, underline oficial. E lembrando aí pra vocês, as conexões elétricas são a base do avanço tecnológico. Então, Staub. Até a próxima, pessoal. Tá contratado. Tchau, tchau.